Lucas capítulo 11. Bom dia. Lucas capítulo 11, a palavra de Deus diz o seguinte, né? De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Amém. Leiamos, é a leitura de Lucas, né? O exercício da oração é o exercício mais difícil para a nossa carne. Como é difícil é orar. Nós fazemos academia, fazemos musculação, pilates, fazemos natação, mas o exercício mais difícil para a nossa carne é orar. No livro de Lucas que nós lemos, nós temos 11 referências à oração. No livro de Mateus, 4. No livro de Marcos, 4. 4 referências à oração. Mestre, ensina-nos a orar. Nós sabemos como orar? Você sabe como orar? Em Lucas, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos os princípios de oração que Jesus seguiu. Na palavra de Deus, nós encontramos vários homens de oração. Abraão foi um homem de oração. No tanto que Abraão, Deus o tirou da sua casa, da sua parentela, e o levou para um lugar que Abraão não conhecia, mas pela fé ele obedeceu a Deus e foi. Nós vemos que Isaac, Jacó, eram homens de oração. José, Moisés, Samuel, eram homens de oração. Davi, Salomão, rei Asa, rei Josafá, rei Ezequias. Ezequias, o seu reino ia ser invadido. Ele pegou uma doença gravíssima. Ele orou. E Deus o livrou da invasão dos inimigos e o curou. Nós vemos que João Batista ele é conhecido como pregador e profeta e pregador. Ele foi o precursor de Jesus Cristo. Foi um homem de oração. Ele orava. Mas as Escrituras, a palavra de Deus, não registra nenhuma oração de João Batista. Mas ele dava primazia à oração. Os homens que promoveram a Reforma Protestante, que se iniciou em 31 de outubro de 1517, foram homens de oração. Eles só chegaram à Reforma Protestante depois de muita oração. Eles viam as coisas erradas, mas eles oraram para que Deus os orientasse, para que eles promovessem a Reforma Protestante de 1517. E no texto que nós lemos, nós vemos Jesus orando. Jesus está orando, e depois que ele termina a oração, um dos seus discípulos se aproxima e pede: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. Os discípulos andavam com Jesus. Eles viram os milagres que Jesus tinha feito, as curas que Jesus tinha feito. Eles com certeza viram Jesus orar.
Então, aqui nesse momento, eles pedem a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Lucas relata a humanidade de Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas relata o lado humano de Jesus. O discípulo não pediu: Jesus, ensina-nos a falar bem, ensina-nos a ter uma oratória, a pregar como o Senhor prega. Jesus, mestre, ensina-nos a fazer curas, milagres, como o Senhor faz. Não, eles não pediram nada disso. Eles pediram: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus, o Deus que se encarnou e habitou entre nós, Ele orava. E como Ele orava? Jesus orou uma noite inteira para escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Ele orou a noite toda. E depois da oração, Ele escolheu os seus apóstolos. Jesus orou por Pedro. Jesus orou no Getsêmani, antes da crucificação, onde verteu gotas de sangue. Jesus orou 2 vezes na cruz. 2 vezes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. E também orou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Todos nós precisamos aprender com Jesus. Todos nós precisamos matricularmos na escola de oração. Ao atender o pedido, Ele ensina os seus discípulos: quando orardes, oração não é uma opção. Oração é uma experiência de respiração da alma de todo crente. Nós temos que orar sem cessar. Oração é uma experiência da respiração da alma de todo crente, todo cristão, todo homem que professa Jesus Cristo, toda mulher, toda criança, todo jovem. Nós temos que orar. E aqui nós vemos a oração que Ele nos ensinou. Mateus traz a oração mais completa que Lucas. Mas a oração que Jesus nos ensinou começa inicialmente nos relacionando com Deus, onde nós vamos apresentar a Deus, exaltando a sua glória, exaltando o seu poder. Começa: Pai nosso que estás nos céus. Pai. Não é Pai meu, Pai seu, é Pai nosso. De todos nós que cremos em Deus, cremos em Jesus como nosso Senhor. Ele é nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus. E o nosso Pai não está distante de nós. Nossos pais terrenos estavam próximos, nos carregavam no colo, às vezes nos batiam quando fazíamos alguma coisa errada, nos corrigiam, mas Ele estava sempre perto de nós, suprindo as nossas necessidades, mesmo muitas vezes com dificuldades. Mas o pai sempre procura suprir o seu filho. Quantas vezes o pai deixa de fazer alguma coisa para ele, para atender o filho? Ele ama a cada um de nós. O pai ama o filho. Qual pai que não ama o filho? E Deus, nosso Pai, nos ama. Ele conhece todos nós, as nossas virtudes, os nossos defeitos, as nossas ansiedades. Ele conhece tudo. Mas, acima de tudo, Ele protege cada um de nós. Ele protege você, porque Ele é nosso Pai. Nós pertencemos à família de Deus. Nós fazemos uma família, nós somos a família da fé. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Por isso que Deus é o nosso Pai. E Jesus nos ensina: Pai nosso que estás nos céus.
santificado seja o teu nome. Deus é santo, santo, santo. Deus não depende da nossa oração para ser santo. Ele é santo. Santo, santo, santo. É um superlativo. Infelizmente, nem todos reconhecem Deus como santo. Deus como Senhor. Em Gravataí, no Rio Grande do Sul, Gravataí fica a 31 quilômetros de Porto Alegre, é na grande Porto Alegre. Lá, algumas pessoas construíram uma estátua para Lúcifer. Essa estátua tem mais de 5 metros de altura. Eles só não inauguraram o local porque a prefeitura barrou. Eles entraram na justiça e ainda está uma briga na justiça, na prefeitura, que embargou o local. Mas eles pretendem fazer um culto a Lúcifer. Gravataí, Rio Grande do Sul. Que nós oremos sem cessar por essa cidade. Venha o teu reino. Irmãos, o reino de Deus, ele está no coração de todos nós. Todos nós que cremos em Jesus, o reino de Deus está dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. A gente vê que o reino de Deus vem quando a pessoa se converte e crê em Deus, crê em Jesus. Quando nós cremos em Jesus e colocamos as nossas necessidades, as nossas ansiedades nos seus pés, o reino de Deus está em nós. Venha o teu reino. E nós temos a convicção, né, que Deus, Ele governa tudo. E um dia todos nós estaremos junto com Ele. Mas enquanto Ele não vem, o reino dEle se estabelece na nossa mente, no nosso coração. O reino vem quando todos aceitam, vem para todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único, verdadeiro, suficiente e eterno Salvador. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Algumas teologias equivocadas, onde as pessoas agem como se fossem Deus. Eu determino, eu rejeito, eu proíbo, eu decreto. Gente, tudo já foi decretado por Deus. Nós não temos esse poder de proibir, de decretar, porque a vontade de Deus é feita tanto nos céus como na terra. Quer queiramos, quer não. A segunda parte da oração vem nas nossas necessidades. E a primeira necessidade é a nossa necessidade presente. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Deus alimentou o povo no deserto com o maná. Aliás, no boletim já saiu que o pastor vai pregar sobre o maná hoje. Então não vou falar muito, né? Mas a gente vê que Deus alimentava o povo com o maná. E o povo podia pegar só para o dia. Só para o dia. Porque se ele pegasse a mais, o maná estragava. Ou seja, isso mostra que nós somos dependentes de Deus. Mostra a nossa dependência. Nós dependemos de Deus diariamente. A cada segundo, nós dependemos de Deus. A cada minuto, a cada hora, a cada segundo, nós dependemos de Deus. Precisamos distribuir generosamente, atender às necessidades materiais, físicas dos nossos irmãos. Que nós possamos ser generosos com aqueles que nos procuram. Porque Deus nos dá graciosamente. Graciosamente. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E Ele nos dá. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É o segundo pedido.
dívidas passadas, talvez dívidas presentes, mas nós vemos que algumas traduções dizem: perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Pecado é dívida. Dívida é pecado. Não que eu não possa fazer uma dívida para comprar um bem, mas se eu dever e não me preocupar em pagar, eu estou pecando. Pecado é dívida, dívida é pecado. O tanto que uma tradução diz dívida, outra tradução diz pecado. Perdoa os nossos pecados. Deus nos perdoa. Apesar de todos os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, Deus nos perdoa. Podemos fazer uma montanha de sacrifícios, mas a nossa dívida não vai ser paga com os nossos sacrifícios. Ela foi paga pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Em uma de suas parábolas, Jesus ensina, comparando a nossa dívida como sendo uma dívida de 10.000 talentos. Se eu conseguisse reunir 10.000 talentos, talvez eu conseguiria pagar a minha dívida. Mas sabe quanto equivale 10.000 talentos? 10.000 talentos equivale a 150.000 anos de trabalho. Já pensou? Quem vai viver? Nós não vivemos mais que 100 anos. Alguns chegam a mais de 100 anos. E para pagar nossa dívida, teríamos que viver 150.000 anos. 150.000 anos. Ou seja, a nossa dívida é impossível de ser paga. Por isso que Deus providenciou o seu próprio Filho para pagar a dívida em nosso lugar. Está magoado com alguém? Se você estiver magoado com alguém, perdoe. Perdoe. Se você não perdoar, meu irmão, você não será perdoado. Está escrito na palavra, não sou eu que falo. Perdoe. Porque Deus perdoou e perdoa as nossas dívidas, de todos aqueles que nele crê. Temos versículo seguinte: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. São as tentações futuras. José do Egito foi tentado, mas não caiu. Fugiu, foi preso, pagou por um crime que ele não cometeu. Todo filho de Deus é tentado. Todos. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado, mas não caiu. Nós, infelizmente, caímos em muitas vezes. Mas Jesus não caiu. Deus nos prova. Por que Deus nos prova? Para nos aprovar, para nos fortalecer, para nos dar força em resistir ao dia mau. Satanás não. Satanás nos tenta para tirar o pior de nós, para nos reprovar, para nos derrubar. Satanás veio para matar, roubar, destruir as nossas vidas. Mas Deus não. Deus quer nos fortalecer a nossa fé, aprovar as nossas vidas. Que Deus nos livre do maligno, da tentação carnal, da tentação financeira, da vaidade irracional, sentimental, pois teu o reino, o poder e a glória. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo exorta a igreja: orai sem cessar. Orai sem cessar. É um convite da palavra de Deus para nós mantermos uma conexão constante com Deus, cultivando atitudes de dependência e diálogo contínuo em todas as nossas atividades diárias. Tudo que nós estivermos fazendo, que Deus esteja na nossa frente, que Deus esteja nos orientando, nos guiando, nos protegendo.
Então, quando nós oramos sem cessar, nós temos uma conexão contínua com Deus. Nós nos tornamos perseverantes. Nós temos que ser perseverantes na oração. Nós temos que ter atitude na nossa mente e no nosso coração. E temos que fazer isso com frequência, praticando. Orar em pensamento e conversas rápidas ao longo do dia. Cultivar a oração com gratidão. Porque o versículo seguinte, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, diz: orai sem cessar, ao 17. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, nosso Pai. O mandamento indica que a oração é um fôlego espiritual e uma necessidade constante para o nosso fortalecimento. Muitas vezes nós não sabemos orar, mas em Romanos capítulo 8, verso 26, nós vemos que também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas Ele, o Espírito Santo de Deus, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nossa oração é limitada pela falta de entendimento, e muitas vezes, mas que a ação do Espírito Santo em nossas vidas, auxiliando e traduzindo as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, seja mais profundamente, diretamente ligada ao Pai, mesmo quando nos encontramos sem palavras. Ore, mesmo sem dizer nenhuma palavra. E creio que em tudo isso, na oração do Pai Nosso, nós observamos o grande mandamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. E aí sim nós estaremos cumprindo a oração que Ele nos ensinou. Deus abençoe nessa manhã e que nós tenhamos isso na nossa mente. Que nós possamos sempre estar em comunhão com Deus, orando sem cessar. Deus nos abençoe.